E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago uma das partidas mais interessantes do torneio dos candidatos até agora. Essa partida foi jogada ontem entre Wei e Hikaru Nakamura. O Wei começa com E4, o Nakamura joga peão em C5, a defesa siciliana. Vem cavalinho F3 por parte do Wei, D6 é a variante moderna da siciliana por parte do Naka. O D6 vem para controlar a casa de E5, poder tirar o cavalo sem que ele seja incomodado. Normalmente as brancas vão abrir o centro com o peão em D4. Por hora o Wei joga cavalo C3, que pode transpor para uma siciliana aberta, mas tá mantendo o centro fechado. Vem cavalinho F6 tocando ali o peão e bispo C4, que é um lance, assim, é um lance aqui na posição, mas normalmente a galera não joga bispo C4 na siciliana, tendo em vista que o bispo tá podendo perder muito tempo, seja para E6 e D5, seja para A6 e B5. Mas alguns jogadores mais agressivos gostam desse sistema. Um bom exemplo é o Fischer, que jogava bastante bispo C4, especialmente na Najdorf, né? E então, A6 por parte do Nakamura, com a ideia de expandir centralmente com o B5 com o tempo no bispo, né? E montando aqui um sisteminha de siciliana Najdorf. Vem peão em D4, abrindo o centro por parte do EI. C por D4, cavalo por D4, e nessa posição, o Nakamura joga um lance que já não vê a luz do dia no torneio dos candidatos há mais de 50 anos. A última vez que a Siciliana Dragão foi jogada foi em 1974, no lendário match entre o Karpov e o Korchnoi, e ela foi prontamente esmagada pelo Karpov, né? O Korchnoi jogou G6, temos aqui uma dragão, não é a dragão pura, né? É o que a gente chama de Dragondorf, que é a mistura da dragão com a Najdorf, mas os temas da dragão são exatamente os mesmos, e muitas vezes na dragão A6 vai ser jogado por transposição. Podemos pegar essa posição a partir de uma dragão. Então é a Dragondorf, se a gente for muito pedante, mas é uma dragão. E a razão pela qual as pessoas não jogam isso, pelo menos não com frequência num torneio de altíssimo nível de jogo, é porque o jogador de brancas tem acesso a um plano de ataque muito direto ao rei do jogador de pretas, que nós chamamos de ataque iugoslavo. E claro, pretas tem muito contra-jogo contra o ataque iugoslavo, mas a ideia é jogar bispo E3, né? Dama D2, bispo H6, H4, H5 e checkmate, como já diria o Bob Fischer, né? Então, o EI que quer jogar bispo E3, mas diferente da dragão normal, né? Na dragão normal, onde a gente tem a ordem de lances mais comum, por exemplo, você não pode jogar, então vamos imaginar aqui, o lance cavalo G4, porque cavalo G4 para incomodar o bispo, leva bispo B5 cheque, e agora o cavalo tá caindo, porque se você bloquear de cavalo, dama por cavalo, e por incrível que pareça, se você bloquear de bispo, acredite ou não, dama por cavalo da mesma maneira, né? Porque o bispo está cravado. Na Dragondorf, no entanto, isso não existe, porque, é claro, tem um peão na casa de A6. Então, na posição da partida, o EI que quer jogar bispo E3 tem que jogar F3 primeiro, porque para evitar cavalo G4. Se jogar bispo E3, cavalo G4 pode ser jogado tranquilo, não tem bispo cheque. Então ele joga o peão em F3. O Nakamura joga peão em B5, mais ou menos acelerado, né? Vem bispo em B3 e bispo B7. O Nakamura joga para fianquetar aqui o seu bispo, atrasando o desenvolvimento do bispo para casa de G7, como se faz muitas vezes aqui na Dragondorf. As pretas normalmente vão jogar primeiro cavalo D7, cavalo C5. Em muitos casos, pretas querem jogar E5 com o tempo aqui no cavalo, depois de chutar esse cavalo daqui para que ele não possa vir para casa de D5. Então, existem muitas ideias agressivas, por isso você quer o bispo de olho em D6 por enquanto. Mas olha que interessante, o Naka disse que a razão pela qual ele escolheu jogar essa linha, que ele mesmo chamou de duvidosa, contra o EI, é porque o EI tá fragilizado, porque ontem ele perdeu muito rápido para o Fabiano Caruana. Digo, anteontem, né? Ontem foi a partida, no dia anterior o EI perdeu para o Fabiano Caruana muito rápido. Então, o EI tá com a confiança abalada, o EI não quer entrar nas linhas mais agressivas, o lance aqui é bispo E3, ele joga, mas olha o uso de tempo. O EI gastou 34 minutos em bispo E3. E isso é algo que você certamente não quer fazer. Nakamura joga em 1 minuto cavalo D7. E aqui, as brancas têm uma vantagem substancial. A vantagem das brancas aqui é uma vantagem bacana, né? 0,8 não tá ganho. Mas as brancas têm um plano de ataque claro para jogar contra a Dragondorf, né? Isso daqui é uma posição conhecida. Tem partida na base de dados do Giovanni Vescovi nessa partida e ele ganhou jogando de brancas, né? Nessa posição, perdão, não nessa partida, né?
E a ideia das brancas tende a ser dama em D2, roque grande, bispo H6, H4, H5 e cheque mate. O plano tradicional contra a siciliana dragão. Mas talvez, por estar com a sua confiança abalada, o EI abandona o plano de roque grande. Ele joga peão em A4. Peão em A4 é um lance menos combativo, né? Quer evitar toda aquela ideia de ataque na ala da dama, mas ele abandona totalmente a ideia do ataque jugoslavo, vai rocar curto mesmo e vai jogar uma partida mais normal. O Nakamura, é claro, captura e ele vai tentar usar da coluna C e da coluna B para atacar o seu adversário. E aqui o EI decide tomar de bispo, que é uma atitude meio diferente, mas tem uma ideia. Ele toma de bispo porque ele tá querendo jogar um lance muito diferente, que é o lance cavalo C6, né? Beleza, o Naka joga bispo G7, vem cavalo C6 aqui por parte do EI, tentando pegar o par de bispo de alguma maneira, e tá tentando fazer você tomar. O Nakamura, é claro, não toma, ele joga dama C7, e a ideia do EI se manifesta de maneira linda com cavalo A5. Que lance, né? Força a vitória do par de bispos, o lance do EI. Você pode estar se perguntando, meu Deus, você tá perdendo um cavalo? Não, meu amigo, a gente não pode sair capturando as peças que os grandes mestres nos entregam, meus amigos. Você aí, quando você for jogar contra um adversário de 2750, que eu tenho certeza que acontece toda semana, evite jogar um lance como dama por cavalo sem entender as ameaças implícitas, né? Eu espero que você tenha compreendido aqui os riscos de bispo por cavalo cheque. Vem o roque, então, por parte do Naka, né? E nessa posição, a cavalo toma bispo dá pra jogar, né? E dama por B7, só que as pretas têm uma iniciativa. O tempo é bem importante em cima do peão de B. O jogador de brancas aqui vai ter que perder tempo com lances que ele não quer fazer, como torre B1. Por consequência, as brancas decidem bispo por cavalo é um pouco melhor. E deixa esse cavalo aqui. Teoricamente, ele pode capturar esse bispo quando ele bem entender. O Naka toma de cavalo, com tempo na casa de C3, um ataque duplo aqui pra cima do cavalo, ameaçando ganhar um peão. E vem bispo em D4 por parte do Nakamura, por parte do EI, ofertando a troca do bispo do Fianquito. E aqui, o Nakamura quer manter a maior... vamos colocar assim, o Nakamura quer manter o maior número de peças no tabuleiro, porque ele sabe que o EI tá abalado psicologicamente da sua derrota e ele tá vendo a situação no relógio. Ele tá vendo que o EI tem 40 minutos no relógio, então ele pode se complicar, porque ainda estamos na abertura, ainda somente 15 lances foram jogados, falta muito para o controle de tempo, né? E no lance 40 os jogadores ganham mais meia hora. Então, bispo em H6 é um lance meio duvidoso, mas o Nakamura joga para manter peças no tabuleiro. Beleza, o EI faz o roque. Aqui o Naka, com uma ideia de evitar cavalo D5, decide jogar peão E6, também prepara para jogar D5, que é um lance útil no geral. E o EI joga dama em E1, né? Com a intenção de jogar dama na casa de H4 e ir atrás do bispo. Provavelmente contra bispo em H6 aqui também, uma das ideias mais fortes pro EI seria jogar H4, H5, né? Que é a ideia de você atacar a estrutura de Fianqueta enquanto a torre ainda tá em H1. H4 eu acho que teria sido uma tentativa melhor de luta, né? Teria sido um lance mais forte pro EI jogar. Mas beleza, ele vai para esse sistema de roque, depois E6, dama em 1 para jogar dama em H4. O Nakamura traz a torre para B8, certo? Então ele tá falando, cara, se você não capturar esse bispo agora, eu vou tirar o bispo daqui. E aí você não captura mais. E o EI pensa por 10 minutos, basicamente um quarto do tempo dele, para jogar dama H4, que vem com tempo no bispo, vem bispo G7, bispo toma, rei toma, e ele decide no final da linha, né, que a melhor coisa a se fazer depois de ter conseguido essa troca era voltar a dama, porque o Nakamura, por mais que ele tenha esse peão isolado, ele tem duas colunas abertas para usar para ameaçar as peças do adversário, né, os peões do adversário. Então, o EI precisa tomar um pouco de cuidado com o peão de B. Tem ideias de, por exemplo, dama cheque, dama por B2. Esse tipo de ideia com o bispo defendido se torna algo interessante para o Naka jogar. Então, dama em F2 joga o EI. Bispo C8 para não perder o par de bispos com tempo no peão de B. Cavalo D1 defende. E cavalo em F6 apoiando o peão na casa de D5, certo? Por parte do Naka. C4 para evitar peão na casa de D5. E D5 mesmo assim joga o Nakamura. E a ideia do Naka rompendo o centro com o peão na casa de D5, basicamente é eliminar a presença central do EI e deixar, talvez, gerar aqui um peão passado, né? Vem, peão toma. Aqui você poderia capturar, mas caso você capture, a presença central do jogador de brancas é completamente eliminada
E, de maneira geral, a gente tem essa ideia de que quando o jogador de pretas consegue a ruptura D5, como as brancas jogaram F3 e o centro aberto, é pior para as brancas esse final, porque o rei do jogador de brancas está um pouco mais exposto. E nessa posição em especial, é muito mais fácil do Naka usar as colunas abertas do que o EI, que está com todo o seu material de maneira muito esquisito, né? Cavalo em D1, o outro cavalo em A4, todas as peças no canto do tabuleiro. Então o EI decide jogar para manter o centro mais fechado, ele joga peão em E5, e o Nakamura volta o cavalo, curiosamente, para a casa de G8, certo? Aqui, a posição objetivamente está igual. Mas o EI tem 9 minutos para jogar, estamos no momento no lance de número 25, então nesses 9 minutos, o EI tem que jogar os próximos 15 lances, para a gente chegar no lance de número 40 e ele receber o acréscimo. O EI joga cavalo C3 com tempo no peão, vem cavalo em E7 defendendo o peão, torre em C1, né, alinhando a torre com a dama D8 e torre D1 indo atrás do peão de D. Agora a bispo E6 defende e o EI encontra nessa posição a única sequência que iguala, né? Só existe uma maneira das brancas igualarem e amornarem, vamos colocar assim, esse jogo para algo que deveria, sob circunstâncias normais, empatar. Por que sob circunstâncias normais? Porque tem 3 minutos no relógio. O EI joga cavalo C4, excelente lance. Excelente lance, o lance do EI. Cavalo C4, né? Obviamente vem com uma ideia de cavalo D6 e não dá para tomar porque, claro, temos essa coluna aberta. Então o Naka joga cavalo F5 para ficar de olho em cavalo D6 e o EI acha cavalo D6 de qualquer jeito. Cavalo D6, perdendo um peão, mas recuperando ele na sequência. Cavalo por, peão por, dama cheque, rei G8 e cavalo por D5, recupera o material na sequência. Bispo toma, dama cheque, dama D4, temos a troca das damas. E vamos para um final completamente empatado, né? Isso aqui deveria ser um final chato, né? Vai ficar tudo igual, não tem problema nenhum. Mas o EI tem 2 minutos no relógio. E o Nakamura vai tentar gerar chances de vitória, porque ele tem torres muito ativas. Uma delas já vai infiltrar na coluna aberta. Então torre por B2, torre para A6 e torre C8, preparando para dobrar as torres. O EI decide jogar, né, um lance com o peão de H, obviamente tem também a ameaça de checkmate na casa de C1, né? Então ele decide jogar peão em H4. Esse lance, por conta própria, não é um lance ruim, mas o peão em H4 é um pouco difícil de defender. Vem torre C2 por parte do Naka, tocando, é claro, o peão de G2, torre G4, H5 tocando a torre G5, e aqui estamos no lance de número 39, tá? 39. No próximo lance, os jogadores vão receber acréscimo. Então o Nakamura decide jogar a torre C4, ameaçando o peão de H. E agora você é o EI. Você tem 40 segundos para jogar de brancas e empatar. Enquanto você pensa a respeito dessa posição, eu vou te dar um recado aí, né? Você que quer materiais enxadrísticos de altíssima qualidade, você que está querendo um tabuleiro físico para sua casa, lindo, todo feito em madeira, de uma marca boa, no padrão FIDE, com peças também feitas em madeira de altíssima qualidade. É o mesmo tipo de tabuleiro que os jogadores utilizam na competição, só não é digital, ele é inteirinho analógico, né, todo de madeira. É um produto artesanal, lindo, 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 você não vai se arrepender, tá aparecendo aí na aba Produtos. Caso você queira também, né, nós temos na lojinha do canal livros de xadrez, por exemplo, você que quer aprender a defender esses finais, você pode encontrar o livro de finais, o manual de finais do Dvoretsky, que vai te ensinar muito mais do que um vídeo do YouTube jamais poderia ensinar. Então, para você que quer levar um pouco mais a sério os seus estudos de xadrez, tá a fim de comprar um livro, tá a fim de comprar um tabuleiro, para poder, inclusive, estudar as partidas do livro, né? Tá a fim de comprar um relógio, jogo de peça, a lojinha do canal tá aí, aparece na aba Produtos, deve estar aparecendo aí na sua tela. Se não estiver aparecendo, provavelmente você tá com o adblock ligado. Então, né, desliga aí ou entra com o celular e você vai ver. Dito isso, voltamos aí à partida. Muito obrigado por não ter pulado o anúncio. Você não pulou o anúncio, né? Tenho certeza. Vamos lá. Nessa posição, o peão de H tá caindo. Mas 3 contra 2 é um final de torres empatado normalmente. Então, não há problema em deixar o peão de H cair, contanto que as pretas não tenham nenhum ataque. Para você que pensou e disse, eu jogaria G3, meus parabéns, levou mate. G3 não pode, leva mate. Para você que pensou, jogaria torre cheque, né? Ou torre A7, meus parabéns, praticamente todos os lances das brancas empatam.
quase tudo empata. Por exemplo, o jogador de branca só não pode jogar rei H2, que é o que o Wei jogou, faltando um lance para ele chegar no controle de tempo. E agora ele tem meia hora no relógio, mas está completamente perdido porque perde o peão com cheque e dá tempo para o jogador de pretas organizar um ataque, né? Para você que não conhece, 3 contra 2 é um empate teórico. Então, por exemplo, se as brancas jogarem, sei lá, torre A5, por exemplo, deixar o peão cair e depois trocar uma das torres, esse final, né, torre contra torre, 3 contra 2 do mesmo lado do tabuleiro, é um empate teórico muito conhecido. Né? E aqui, se as pretas não quiserem trocar, você força. Tipo, torre C2, você joga torre C5. Torre D2, você joga torre D5. Você vai forçar. Então, ou empata por tripla repetição, ou empata porque o 3 contra 2 é um empate conhecido. O problema com o rei H2 que o Wei jogou é que perde com cheque o peão. E depois de rei G1, as pretas têm uma sequência vitoriosa. Então agora é o momento do exercício. Pause o vídeo e veja se você encontra a única maneira do jogador de pretas vencer esse final. Cara, esse final é dificílimo, tá? Não tô falando isso para te desencorajar, mas é um final dificílimo de ganhar. Tá ganho, mas é difícil. Tudo bem? Pausou? Eu espero que você tenha chegado à conclusão, né, de que a única maneira do jogador de pretas ganhar é tentando cortar o rei do acesso aos seus próprios peões. Então, a ideia para você fazer isso é jogando torre B1 cheque. Esse lance até que é intuitivo. Mas depois de rei em F2, só tem a ideia, a única ideia vencedora, é torre em H1 para jogar torre em F1 e forçar o rei para o centro. Depois você vai jogar outra torre e forçar o rei para longe dos próprios peões. Cara, é uma ideia de altíssimo nível. O Nakamura joga, mas ele gasta mais de 10 minutos no lance. E é muito difícil, né, de jogar essa posição. O Wei joga a torre A2, né? E ele tá evitando, obviamente, o torre cheque na casa de B2. Aqui, o Naka joga um lance que não é a melhor maneira de converter, né? A melhor maneira de você jogar é jogar H4. E o H4, ele vem com duas ideias. A primeira ideia é corta G3. Então, quando você jogar a torre cheque, o rei dele vai ter que ir para longe dos próprios peões. E a segunda ideia é jogar H3 para isolar o peão de F e converter para um final ainda mais ganho. Então, por exemplo, se as brancas passam uma vez, você pode jogar a torre F1, né? O rei dele vai ter que ir para longe dos peões, né? Ou com o rei E2, ou com o rei E3, qualquer coisa do gênero. E agora você pode jogar o H3, que deixa o peão de F isolado, peão toma, torre cheque, por exemplo, e agora você pode, independente do lance que o adversário jogar, tomar aqui o peão de F3, e esse final, com o rei do adversário totalmente cortado, com esse peão aqui estando ameaçado, é um final que o jogador de pretas consegue converter. Aqui, se você chega nessa posição, eu acho que você já converte com mais facilidade. Mas o Nakamura deixa passar essa ideia do H4, H3. É uma ideia difícil, honestamente, né? E o Nakamura não está fazendo um bom torneio, infelizmente. Vem rei G7 do Naka, ainda tá ganho para ele, mas ele ainda vai ter que encontrar essas ideias. Torre em E5 do Wei, certo? Torre em E5 também não é um lance que faz muito na posição. H4 segue sendo a ideia, mas o Naka joga rei H6. Segue e ganha enquanto dá para jogar H4, né? Torre E2 para evitar qualquer coisa. Aqui ainda dá para jogar H4, mas torre F1. O rei vai para G3. E como não dá para cortar o rei dos peões, o EI talvez consiga segurar. Naka joga rei G5. A ideia é H4. O EI joga torre A4. A ideia é parar H4. O Naka joga torre H1. A ideia é H4. O EI joga torre E4 para parar o lance. Vem torre B2. E agora, a gente já discutiu isso, né? Ele tá querendo jogar torre G1 para tomar o peão de G. Você não pode permitir, mas a gente já discutiu 3 contra 2 no mesmo lado do tabuleiro empata se você trocar uma das torres. Então, torre B4, né? E não daria para não trocar. Se você jogar torre C2, torre C4, torre D3, D2, torre D4, torre em A2, torre em A4, não tem como não trocar. Então você tem que trocar ou empatar por tripla repetição, e depois que troca, é um final relativamente simples, né? Os jogadores dão sequência por mais alguns lances, né? O Naka obviamente vai tentar ganhar, mas esse final já é um final que não tem muitas ideias vencedoras, né? Isso daqui é um empate teórico bem conhecido, né? Então, rapidamente a gente tem a liquidação total da posição e a posição finaliza em um empate, certo? Depois de 52 anos, a Dragon volta com uma partida muitíssimo interessante e ela finaliza em um empate.
É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Se sim, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima.